Estamos de volta e agora a gente volta a falar do escândalo do Master, porque o gabinete do ministro Dias Toffoli, do Supremo, manifestou-se hoje pela primeira vez sobre o escândalo do Master e informou que a decisão sobre eventual envio do caso para a primeira instância só será tomada ao final das investigações. O ministro prorrogou o prazo da Polícia Federal por mais 60 dias para concluir as investigações de fraudes envolvendo o Master e o BRB, o banco estatal ligado ao governo do Distrito Federal. O gabinete informou que a manutenção dos casos no Supremo tem como objetivo evitar questionamentos futuros sobre competência, direito de defesa e regularidade do processo. Toffoli sugeriu que o sigilo das investigações é necessário para evitar vazamentos que possam prejudicar as apurações, medida que já havia sido tomada na primeira instância. O ministro foi sorteado para analisar recurso da defesa de Daniel Vorcaro, dono do Master, e determinou a concentração das investigações no seu gabinete. A nota foi divulgada em meio aos inúmeros questionamentos sobre a condução do caso. O gabinete registrou que parte de investigações sem envolvimento de autoridades com foro já foi devolvida à primeira instância, como no caso de operação da Polícia Federal envolvendo o Fundo Rio Previdência, autorizada pela Polícia Federal do Rio. Também foi informado que pedidos de nulidade e um pedido de acordo apresentado pela defesa de Vorcaro foram rejeitados e que a Procuradoria-Geral da República ainda irá se manifestar sobre outro inquérito relacionado ao caso. Bom, consta, essa é a primeira vez que o gabinete do ministro Dias Toffoli se pronuncia oficialmente e admite a possibilidade de envio desse caso para a primeira instância, porque até começo desta semana, Dias Toffoli ele não arredava o pé de manter esse processo sob sigilo dentro do seu gabinete. Agora essa nota já muda um pouquinho o tom, embora ele diga que vai aguardar o fim das investigações. No começo da semana tivemos ali o depoimento de 2 de 8 investigados nesse inquérito do escândalo do Master. Ele disse então que vai aguardar a finalização dessa fase de instrução processual para decidir se segura o processo ou se envia para a primeira instância. Pois é, Paula, é uma notinha que eu chamo de mequetrefe, como todas essas que vêm de ministros supremos, né? Ele pinta ali um quadro que é como se ele fosse o juiz mais imparcial do mundo, dando prazo para a Polícia Federal, tomando cuidado para não ter nulidade de provas, colocando sob sigilo para proteger a investigação, né? Por um acaso, um dia depois da viagem no jatinho com o advogado do próprio Master, enfim. Ele não explica nada disso, sobre o resort, sobre o conflito de interesse e por aí vai. Né? Ele tenta bancar ali o juiz imparcial, mas o que importa na nota é isso que você disse. Né? Ele cita o caso do Nelson Tanuri, do Rio Previdência, que são recentes, né? Foram para a primeira instância de volta, dando a entender que pode acatar esse pedido, essa pressão toda externa de que ele devolve, então, para a primeira instância o caso. Né? Para alguns que acham que o problema todo, depois do que veio à tona, é o Toffoli ser relator do caso Master, como, por exemplo, a Vera Magalhães no Globo, entre outros, isso aí seria o suficiente. Ele se livra do problema. Para outros que são um pouquinho mais exigentes, né, entendem que só o impeachment do Toffoli e, eventualmente, ele sendo transformado em réu nesse caso, é que o Brasil ficaria satisfeito. Né? Ele tem todos os indícios ali de corrupção, um cassino no resort dele, que não era dele, né? Como o sítio de Atibaia, que não era do Lula, e por aí vai. Então, se livrar do caso e mandar para a primeira instância é o mínimo que se espera para ontem. Né? A nota indica que ele pode ir nessa direção daqui a um tempinho para não ficar muito mal na foto, né? Mas isso é muito pouco, Paula. Qualquer brasileiro decente precisa exigir uma investigação detalhada, minuciosa, sobre esse caso do Banco Master, envolvendo a figura de Dias Toffoli e do seu colega ministro Alexandre de Moraes.
Marcília, olha que interessante, essa nota que foi publicada hoje do gabinete do ministro Dias Toffoli contém ali 11 itens que eu não li na íntegra para não cansar a nossa audiência. Por favor. Mas o primeiro item, olha só que curioso, diz o seguinte: o ministro Dias Toffoli foi escolhido por sorteio para ser o relator da Operação Compliance Zero no Supremo Tribunal Federal em 28 de fevereiro de 2025. Aleatório ou... Ele não explicou, e ontem ainda registramos aqui que a jornalista Malu Gaspar, pela Lei de Acesso à Informação, pediu só isso, para saber se foi por sorteio ou por prevenção e o horário que chegou esse processo no gabinete do ministro Dias Toffoli, e o Supremo proibiu a transparência e a divulgação e a publicação desta informação. Mas é o primeiro item da nota do ministro Dias Toffoli, Marcília. E deixa eu aproveitar só para engatar aqui, porque tem circulado nas redes sociais um vídeo do Toffoli, um vídeo mais antigo, de alguns anos atrás, dele dizendo que se existe combate à corrupção no Brasil, é graças ao Supremo Tribunal Federal. Esta Corte defende o combate à corrupção, mantém as decisões tomadas que foram feitas dentro dos princípios constitucionais, dos direitos e garantias individuais e das normas legais, mas repudia os abusos e os excessos e tentativas de criação de poderes paralelos e instituições paralelas. Volto a dizer, se não fosse esse Supremo Tribunal Federal, não haveria o combate à corrupção no Brasil. Vídeo de 2019 que voltou a circular nas redes. Posso acrescentar uma informação? Claro. É tão forte a participação do Supremo e está dando tanto resultado que não existe na população carcerária brasileira, composta por mais de 700 mil pessoas, condenado por corrupção. No mundo dos 5 estrelas, a que pertence o Toffoli. Pois é. Com os cumprimentos do Supremo. O Toffoli, bom, a gente está vendo aí, é de 2019? Então faz 7. Ele deu a data aí que ele foi sorteado? Não deu a data. Não deu. Não deu a data. Mas faz 7 anos que o Toffoli, então, está mentindo, né? E o STF, em coro, vem... A data do sorteio desse agora? Não. Dele, agora. Esse agora é 28 de novembro. A data que a jornalista queria saber. Ela queria saber o horário em que foi protocolado para saber se, quando ele decretou o sigilo do processo, porque foi no mesmo dia que ele decretou o sigilo que ele pegou a carona no jatinho para assistir a final do jogo. Era isso que ela queria saber. Se ele já sabia que o processo tinha caído aleatoriamente no gabinete dele. E ele não fala sobre isso. Ele não dá detalhes. Então, vamos lá. Primeiro que um jornalista pede acesso pela lei de informação a uma informação que ele, depois de uma nota, disponibiliza, pelo menos parcialmente. Ele disse qual foi a data, que foi por sorteio, não é isso? Mas não disse a hora. Então, quer dizer, aquela informação não era sigilosa. Era uma informação que podia ser dada. Se ele deu a informação na nota, por que não deu quando a jornalista perguntou? Quer dizer, então ele piora ainda a situação. Sim. Né? Quer dizer, ele próprio entrou em contradição com a resposta que o Supremo tinha dado anteriormente. Se não podia dar para jornalista, não podia sair na nota. Se pode sair na nota, então pode sair também o horário? Qual é o problema? Agora, se precisa de mais 6 meses de investigação, por que ele decretou o sigilo? É sobre o que tem. Tem que ser um assunto, tem que ser um conjunto de provas aí... Robusto. Robusto. 60 dias ele prorrogou. Pois por é. mais 60 dias. Por mais 60 Também dias. tudo em segredo, sigilo. Tudo em sigilo. E essa nota, né, ele diz assim, pode ser que eu devolva para a primeira instância depois de terminar a investigação. Após, portanto, a coleta de provas. Então, em primeiro lugar, se um juiz tem dúvida de se ele deve ou não devolver para a primeira instância, para tudo nesse exato momento e decide isso. Porque se ele é, como a gente já falou aqui, o juiz natural ou não, se ele tem dúvida de que ele é o juiz adequado, ele precisa nesse exato momento resolver essa dúvida. Porque essa é a dúvida mais básica do direito. Se aquele juiz é ou não correto, é ou não adequado, norteia toda e qualquer outra decisão, porque toda e outra qualquer decisão decorrente disso pode ser nula. Então, no momento em que ele não sabe, porque se ele fala, pode ser que eu entregue depois, é porque ele não está certo de que é ele o juiz natural.
Então, nesse momento em que ele teve essa dúvida, se ele tem essa dúvida, todo o resto, a partir de então, já é viciado. Marcília, se é que já não era antes. Até por prevenção, porque não foi o Supremo que foi lá e decidiu que a Curitiba não era o foro adequado. Se o Supremo foi lá e acabou com a investigação da Lava Jato lá em relação a Curitiba, então ele não pode incorrer nesse erro. Sim. Como está dizendo, defendendo o Marcília. Leva a pensar que é até intencional, né, Marcília? Deixa rolar, depois decreta nulidade. Ele chegou ao Supremo há 15 anos, 16, uma coisa dessa, para estancar a sangria do mensalão. Ele está lá agora para estancar a sangria do Banco Master. Só que agora ele está enrolado, ele não falou nada sobre o resort, que é da família dele, mas não é dele. A cunhada não sabe, não tem a chave, está tudo em mau estado, ele recebe gente importante e não é dele. Ele está aí tentando sufocar a apuração em torno de um caso que o envolve diretamente. Um homem conhecido por furtar processos, como ele confessou. Ele chegou em 2009 ao Supremo. Ele e o Vlad. O Vladimir. E essas questões... Mas não vai falar o sobrenome. Não, jamais. Vamos botar sob sigilo. E essas questões que suscitam dúvida se ele é ou não o juiz adequado, que a gente chama em direito de questão de ordem pública. Ou seja, ela pode ser suscitada a qualquer tempo você pode pedir para isso ser resolvido, e o juiz, no momento em que isso é pedido, para tudo. Isso em qualquer processo. Então, se você tem dúvida se ele é o juiz ou não, você pode perguntar a qualquer tempo, e no momento em que é perguntado, o juiz para, porque todo o resto pode ser dúvida. Então, assim, o próprio Toffoli está dizendo que ele tem dúvida. Senão ele diria, eu não vou mandar para a primeira instância jamais, porque sou eu o juiz adequado. E acabou. Ele resolveria erradamente e de forma suspeita, mas ele resolveria pelo menos a questão. Não, ele está dizendo, pode ser. Bom, se pode ser, ele não é o juiz adequado. Ou ele tem dúvida, é nesse momento que se resolve. O que está por trás disso, a meu ver, politicamente, não juridicamente, é o seguinte, eles vão tentar fatiar esse processo, ou seja, vão pegar uma parte e deixar no Supremo, e vão pegar outra parte e vão entregar para a primeira instância. Qual é a parte que vai para a primeira instância? A parte que não envolve ninguém. A parte pueril, a parte que pune, talvez só pessoas que não são... Maquiada. A parte maquiada, a parte light. Vai ter um master light na primeira instância, né? Que talvez puna esse ou aquele, um bagrinhos, nenhum peixe grande, nenhuma autoridade, não envolva nenhum ministro. E o hard master vai ficar, né? A parte podre, a parte dura desse caso todo, vai seguir no STF. Juridicamente isso não faz o menor sentido. Onde vai ficar o deputado Bacelar? Pois é, exatamente esse o ponto. O que ele fez também está em sigilo. Pois é, então está em sigilo. E aí que tá, para ficar uma parte no STF, a única coisa que justificaria seria o Bacelar estar no meio ele da tinha parte... que falar isso, pelo menos. Pois é. Agora, o que o Bacelar... Veja, até agora a gente não sabe o que o Bacelar está fazendo aí. Ele não foi investigado em nada, não teve nenhuma operação contra ele, foi apenas citado, e aí eles provavelmente, em nome do Bacelar, que a gente não sabe se é que fez alguma coisa, eles vão deixar a parte mais pesada desse caso no STF, provavelmente para nunca mais ser vista. Marcília, tem o caso do Ibanez Rocha, que é o governador do Distrito Federal, aí nesse caso também haveria mais um fatiamento, parte desse iria para o STJ, Supremo Tribunal de Justiça. Pois é. Seria o foro adequado, né, para julgar e investigar governador do estado. Agora, Augusto... Paula, veja só, se o processo está sendo julgado, o caso está sendo examinado no STF, esse pessoal tem direito a foro especial porque um deputado foi mencionado. Então ele vai remeter, se ele remeter à primeira instância, onde fica o Bacelar? Sozinho no Supremo? Por que não divulga o caso dele, então? Tem que ser um pouco... Pelo menos ele deve merecer um julgamento. Não, e se a parte mais dura desse caso, que, enfim, a gente sabe que tem, tá claro que tem. Dentro desse lado do Borcaro tem tudo. Se a parte mais... Se for para a primeira instância, e na primeira instância, em algum momento vai ser revelado. O que está na primeira instância a gente vai saber.
Então, por isso que eles vão levar o mais light para a primeira instância. E aí a gente vai olhar e falar assim, tá bom, o mais light está aqui na primeira instância e o mais hardcore, o mais pesado, vai ficar no STF, tudo por culpa do Bacelar. Quer dizer, então o Bacelar vai ter que ser o olho do furacão para esse troço ficar no STF. Para permanecer lá, o Bacelar tem que ser o gênio do crime. Quer dizer, óbvio que isso é um absurdo, mas provável que seja isso que vai acontecer.